Mano, se tem uma coisa que tá me irritando é essa conjuntivite no meu olho direito. Ela tava fodida esses dias, eu passei um monte de colírio, parece que ela voltou. Mas enfim, não é da conjuntivite que eu vou falar. É sobre um livro mentiroso. E chama Quem Era Hitler. Assim, se você gostaria de aprender sobre o pensamento dele, nada melhor do que o Mein Kampf, né? Porque ali ele deixa bem específico tudo que ele pensa. Pelo menos politicamente, porque ele também tinha uma vida privada bem tosca. E também, fora relatos de pessoas que o conheceram. E nem todos esses relatos são verdadeiros, né? Como, por exemplo, do próprio Léo de Grille. De Grelle. Leon de Grelle, acho que se pronuncia o nome dele. Que é quem escreveu esse livro, Quem Era Hitler. Esse livro que ele escreveu não serve como biografia também. Uma biografia rápida e simples dele, que é boa de se ler, é o do Grandes Líderes, Hitler, que é uma coleção de livros, né, de políticos que foram bem importantes para o mundo, tanto positivamente quanto negativamente, né? É uma coleção brasileira, inclusive, né? Mas o que chama a atenção nesse livro aqui na verdade, é sobre o próprio autor, o Leon Degrelle. O que ele escreve mais fala sobre ele do que sobre o Hitler, né? Porque assim, quem foi o Leon Degrelle? Esse autor, ele era um jornalista belga, que era um entusiasta do hitlerismo, né? Ele foi o responsável por criar o Partido Fascista Belga, que mais tarde se afastou da ideologia do fascismo italiano e se aproximou mais do nazismo alemão. E o Degrelle, nossa, ele era fanboy do Hitler. E uma coisa que chama a atenção aqui no livro é que ele menciona que eles foram amigos por 10 anos antes do suicídio de Hitler. Não é bem assim. Eles se conheceram 10 anos antes da morte dele, sim. Mas eles não tinham amizade. Eles estavam com amizade 4 anos antes da morte de Adolf Hitler, né? Como foi que eles se conheceram? Quando a Alemanha finalmente invadiu a Bélgica e dominou o local, o autor ele se aproveitou disso para poder ganhar influência política, né? E poder se destacar. E foi o que ele fez, né? A partir daí que começaram aos poucos as conexões entre eles dois, porque até então eram poucos encontros, não dá para considerar uma amizade, né? E a Bélgica, sob o domínio nazista, acabou se tornando quase um estado, praticamente um estado fantoche alemão, né? Ele assim que perdeu a sua democracia, né? O próprio autor já deixa bem no começo, bem claro no começo do livro, que ele era hitlerista. E assim, cara, você pegar um autor hitlerista para falar de Hitler, ou um stalinista para falar de Stalin, um getulista para falar de Getúlio, você vê que nunca vai ter imparcialidade. Vai ter idolatria e mentira. Porque se ele ama a pessoa, ele não vai fazer nenhuma questão de ter uma historiografia decente. Ele vai querer tentar exaltar essa pessoa, né? E ele queria deixar claro nesse livrinho de 41 páginas dele que ele gostaria muito de tentar mostrar o lado humano de Hitler. O lado humano é boa, né? Isso me faz lembrar de uma vez que o pessoal queria fazer um filme do Che Guevara bem mentiroso para mostrar o lado positivo dele para a população cubana que vive nos Estados Unidos. Aí questionaram: é que nem fazer um filme para mostrar o lado bom de Hitler para os judeus? Ele matava várias pessoas. Aí deram uma lista de crimes do Che Guevara pro cara que fez o filme. Aí o cara, não sei de nada disso. É quase a mesma coisa que aconteceu aqui, né? E onde ele quis falar, por exemplo, sobre os hábitos que ele tinha, né? Como, por exemplo, cuidado com animais, né? Que ele gostava muito de cães. Isso é verdade. Ele gostava de cães, né? Dizem que o último assunto que ele teve antes dele morrer foi sobre miscigenações de cães. Você pode tentar juntar cães para fazer um cão maior, mas depois não vai ter cão puro. No filme Ele Está de Volta, eles até fizeram uma piada com isso, né? Dele tendo aquele assunto de novo no meio do filme. Mas, enfim, né? Mas o que mais chama atenção, mano, a mentira que o senhor Degrelle ele criou sobre a vida íntima dele, né? Que ele era tímido com mulheres e que ele era uma pessoa muito, vamos dizer assim,
moralista com isso, muito gentil com mulheres, né? E cara, olhando assim a vida íntima verdadeira de Hitler, cara, um assunto que é fora do livro, cara, que assim eu tenho conhecimento, é que era o oposto disso. Você tem ideia? Dizem que a primeira mulher dele, a primeira paixão dele, foi uma mulher chamada Stefanie Sack. E quem fala sobre a Stefanie Sack é um outro autor que chama Augusto Kubizek. Augusto Kubizek foi um amigo de infância de Hitler, né? Que ele escreveu um livro de memórias e teve um momento do livro que ele mencionou a primeira paixão de Hitler, que foi sobre essa moça chamada Stefanie Sack. Pelo sobrenome dela, se supõe que ela inclusive tinha descendência judia. Apesar dela ser cristã, ela era de origem judia. Hitler, na época, entre seus 16 e 18 anos, ele não era antissemita ainda, né? Ele aprendeu sobre o antissemitismo com jornais que ele lia. E ele tinha uma paixão platônica. Ele escrevia poemas para ela, mas ele nunca teve coragem de apresentar os poemas, de sequer chegar perto dela. E ele ficava bravo quando ele via outros homens falando com ela. Meio que ele ficava tipo um stalker, né? Observando ela de longe. E, curiosamente, essa Stefanie Sack, anos depois da Segunda Guerra ter acabado, ela por acaso foi ler o livro, e aí ela viu o nome dela citado lá. Foi tipo... Aquele menino estranho que ficava me perseguindo era ele? Era. Aquele menino estranho que ficava no fundo, olhando ela de stalker, né? Tipo, atrás de uma árvore. E, tipo, assim... escondido, era ele. Que bizarro, né? Você de repente vê que o menino era ele. Mas enfim, né? Uma outra paixão dele foi a Geli, que era a sobrinha dele por parte de irmã. Que, cara, a sobrinha era para ter tido um caso com o motorista dele. Ele trancava a Geli em casa e deixava ela em cárcere privado. Não gostava dela tendo contato com ninguém por ciúmes. A mina pegou uma arma e se matou. Eu acho que eles não tiveram um caso. Se tiveram, foi uma coisa bem tóxica. Chega a ser um caso de pedofilia, quase. É um caso de abuso. Porque ele não queria que ela chegasse perto de ninguém e deixava ela em cárcere privado de ciúmes. Isso não é amor, cara. Isso é uma obsessão doentia, né? Aí temos outros dois casos, né? Na época, ele já estava namorando a Eva Paula Braun Hitler. Mas a Eva, ele não queria que fosse exposta para o mundo. A Eva Paula Braun tinha que parecer só a secretária ou a fotógrafa dele, por causa da imagem dele. Ele não queria parecer dependente, parecer uma pessoa que tem algum afeto por alguém particular ao invés da própria Alemanha. Então ele escondia que ele namorava. E quando apareceu essa Nietzsche Mitford, ela era uma entusiasta inglesa que era quase uma Mariana perfeita. Ela era alta, tinha um corpo que era magro, quase uma silhueta perfeita, olhos azuis. E aparentemente eles tinham um caso, né? Mas apesar da paixão dela pelo nazismo, ela queria muito que a Inglaterra se unisse à Alemanha. Pelo contrário, a Inglaterra acabou entrando em guerra. O que ela fez? Ela pegou uma arma e tentou se suicidar com um tiro na cabeça. E ela sobreviveu ao tiro. Porém, depois ela acabou ficando com uma mentalidade de criança, porque a bala ficou alojada na cabeça dela. Então ele pagou a volta dela para a Inglaterra, onde ela ficou internada num hospital psiquiátrico escocês, em seguida, né? E ela morreu lá para 48 de infecção urinária. E a Eva, sabendo desse caso, de ciúmes e decepção, tentou se suicidar tomando um monte de remédio de uma vez, né? E uma outra paixão dele foi Renata Müher. Renata Müher, ela era uma cantora alemã que inclusive tinha um caso com um homem que era judeu. Quando começaram a ter as perseguições a judeus, esse menino, que era inclusive filho de um banqueiro, ele conseguiu fugir para a Inglaterra. Mas ele não podia levar a Renata. E a Renata se recusava a participar da propaganda nazista. Qual era o interesse de Hitler nela? Ela era gatíssima. Ela era perfeita. Perfeita, não só em canto, mas em aparência. Ela era uma atriz, ela podia participar da propaganda. Ela não queria. E aí,
E devido ao luto dela, a ansiedade, a depressão pela perda do amado dela, ela começou a se viciar em morfina e bebida alcoólica, né? Ela se tornou uma alcoólatra. Ela estava internada, né? E os agentes da polícia alemã foram questionar ela sobre seu envolvimento com um judeu e sobre o questionamento dela ao governo. Que história é essa aí que você não apoia a Alemanha nazista e o Holocausto? Meu, aí tem duas versões sobre a morte dela. Dizem que ela se suicidou se jogando da janela do hospital. Outros dizem que ela foi jogada de lá, né? Independente do que aconteceu, é porque ela não queria se relacionar nem com Hitler, nem com o governo. A paixão dela, ela acabou perdendo. Sorte do rapaz que ele sobreviveu, pelo menos, né? Então, assim, cara, essas histórias que como fala o nome dele mesmo? The Gröll, eu não tenho certeza como se pronuncia o nome dele, que é sobrenome belga, né? Ele é uma tentativa de criar uma espécie de humanização de Hitler para tentar poder renascer o nazismo. Porque depois que acabou a Segunda Guerra, o Leon, ele fugiu para a Espanha, que estava sob o regime do Franco, né? Ele conseguiu asilo político e ele morreu só na década de 90, se não me engano, 92. Até lá, cara, ele produziu muito conteúdo negacionista para tentar disfarçar o nazismo. Dentre eles, o próprio livro que eu li, Quem Era Hitler. Em algumas escrituras que ele fez, ele chegou a mencionar que, na verdade, câmaras de gás nunca existiram e tal, né? Enfim, né? Aliás, ele morreu em 84 na Espanha, né? Então, assim, cara, não se pode acreditar em tudo que lê. Esse livro, Quem Era Hitler, foi uma espécie de propaganda pós-Segunda Guerra para tentar, ao máximo, não ter a imagem de Hitler completamente destruída. E você percebe que a fonte, a partir do instante que vem de um próprio entusiasta, a partir do instante que vem de um próprio cara que lutou ao lado do eixo, você já vê que é uma coisa completamente questionável. Basta você questionar o que é dito no livro sobre a vida íntima dele pessoalmente. Porque assim, cara, um cara que corna a namorada, que esconde que tem namorada, que tem vergonha disso, que abusa da própria sobrinha, isso não é um homem moralista, não é um homem muito ético, nem mesmo para a época. Ainda mais Hitler, que também gostava de criticar muito sobre prostituição, homossexualidade, sobre a sífilis, né? Tem até uma frase dele que eu achei icônica lá no livro, na doença dos filhos que se evidencia a tara dos pais, né? Ele também não era santo, né? Ele, apesar de não gostar de brincadeiras sexuais, né, conforme o próprio Leon falou, ele também não era uma pessoa nem um pouco romântica, como você pode observar na história dele, né? Então, assim, cara, esse livro, Quem Era Hitler, que eu acabei de ler em PDF, não é uma coisa assim, cara, que é muito boa para você aprender sobre Hitler, né? Na verdade, ela é boa para você analisar como funciona a desinformação, na verdade, né? Então nós temos uma outra perspectiva, né? Enfim, um forte abraço e fica com Deus.